casamento transcorre tranquilamente apenas quando cada cônjuge desempenha o seu papel bíblico. Então, a partir de agora, entenderemos o que a Bíblia tem a dizer sobre a mulher. O papel da esposa. Ela deve ser uma ajudadora. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Essa passagem poderia ter sido traduzida como: farei para ele uma ajudadora para completá-lo. Ou seja, o homem sem a sua mulher é incompleto. A linguagem do original em hebraico é difícil de traduzir, mas o ponto principal é o seguinte: Deus criou a mulher para ser uma ajudadora do homem. Hoje, muitas mulheres pensam que o papel de ajudadora é inferior. Isso é um grande erro. No corpo de Cristo, entenda, ninguém é superior ou inferior a ninguém. Cada um de nós tem uma função específica. O que Deus requer de nós é fidelidade na obra que Ele espera que eu e você desempenhe. Em João capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus diz que proveria para os seus discípulos depois que os deixasse. Orarei ao Pai e Ele lhes dará outro ajudador, o Espírito da verdade. Aqui então, o próprio Jesus descreve o Espírito Santo como ajudador. Mas isso significa então que o Espírito Santo seja inferior? De forma alguma, muito pelo contrário, ele é Deus. Uma esposa que cumpre o seu papel de ajudadora, de maneira nenhuma, tem um papel inferior. Ela deve submeter-se ao seu marido. Esse conceito, hoje em dia, tem gerado bastante controvérsia. Mas o apóstolo Paulo diz em Efésios 5:22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Muita controvérsia deve-se ao fato de esse versículo ter sido separado do seu contexto bíblico. Em algumas versões bíblicas, inclusive, os editores inseriram um subtítulo dividindo os versículos 21 e 22. O primeiro versículo é endereçado a todos os cristãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa é a principal submissão dentro do corpo de Cristo. Todos os cristãos, uns aos outros. Essa deveria ser a marca distintiva de todo servo de Deus. A mansidão e a submissão com relação aos outros cristãos. É concedido à mulher um privilégio único e especial. A sua conduta em relação ao seu marido deve representar a da igreja com Cristo. Vista por esse ângulo, a submissão não é um dever imposto à mulher, mas um privilégio concedido a ela. Tanto Pedro, que era casado, como Paulo, começaram o seu ensino sobre a ordem no lar, falando sobre a responsabilidade da mulher de se sujeitar ao marido. Existe uma razão prática para isso. Se a mulher não cumprir essa responsabilidade, é quase impossível ao marido cumprir a dele. A mulher tem a chave tanto para abrir como para fechar a porta, para o seu marido cumprir o seu papel, o papel dele como cabeça da família. Se a esposa não se sujeitar voluntariamente à liderança do marido, ela corre o sério risco de vê-lo querer assumir aquela posição por meio da dominação agressiva. Nenhuma mulher sensata iria querer isso. O que acontece
quando uma mulher escolhe não se sujeitar ao marido e ele decide não assumir o seu lugar como cabeça da casa, o que acontece? Essa família fica sem proteção espiritual, como um navio sem capitão em um mar tempestuoso, fadado a sofrer um naufrágio. As famílias desprotegidas da nossa sociedade são a maior causa da instabilidade social e da desordem em que nós vivemos. Querido, existe apenas uma solução para isso: restaurar a ordem em nossa casa conforme a orientação bíblica. Ela deve apoiar o seu marido. O Senhor criou o corpo humano de tal forma que a cabeça não consegue sustentar a si mesma. Se o homem é o cabeça do lar, é o corpo que tem de segurá-lo, principalmente a mulher. O homem, por ser humano, ele também possui determinadas fraquezas em algumas áreas, ele precisa de apoio. Uma esposa espiritual, ela deve ver as fraquezas do marido sem colocar o foco nessas fraquezas, mas com sabedoria e tato apoiar o cônjuge à medida que ele luta para superar os desafios. Entenda algo, esposa. A esposa nunca deve expor o seu marido. Ela deve encorajar o marido. Não existe algo mais doloroso do que uma mulher que desanima o seu esposo. Como vimos aqui, o Espírito Santo é também chamado de ajudador. Mas essa palavra, ela também poderia ser traduzida como encorajador. Quando uma esposa encoraja o seu marido, ela cumpre o papel do Espírito Santo. Ela deve interceder pelo seu marido. As esposas muitas vezes perdem tempo criticando o marido, apontando as suas falhas e acaba deixando de lado o mais importante: orar por ele. Uma esposa de joelhos, agradecendo a Deus pelo seu marido, colherá muitos benefícios. O autor do livro conta que conheceu 2 casais cujos casamentos estavam com muitos problemas. E tanto em um quanto no outro havia fraquezas e dificuldades sérias na vida do esposo. Aquelas 2 esposas, então, concordaram em se reunir todas as manhãs para interceder pelos respectivos maridos. Elas fizeram isso fielmente por anos. Hoje, cada marido é um sucesso. Um no ministério cristão e o outro no mundo secular. Aqueles homens nunca se teriam tornado o que são sem a intercessão persistente e fiel daquelas esposas. A intercessão produz melhores resultados que a crítica e a reclamação. Pense nisso, esposa. O estudo de hoje, o dia de estudo de hoje, foi para você. Que você possa guardar tudo isso dentro do seu coração e ser transformada por Deus de dentro para fora. Somente Ele pode fazer isso, mas está em você a decisão de aceitar. Que Deus te abençoe.